Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais um vídeo, nesse quadro que iniciamos, respondendo inscritos. E dessa feita eu irei responder a pergunta de um irmão, que ele gostaria de saber a diferença entre o arminianismo clássico e o arminianismo wesleyano. O arminianismo clássico é baseado naquilo que Armínio escreveu e defendeu, e o arminianismo wesleyano é baseado naquilo que o Wesley falou e escreveu e ensinou. Então as diferenças são mínimas, né? São pouquíssimas diferenças. E eu gostaria aqui rapidamente de pontuar, e de falar sobre 4 diferenças entre ambos. 4 diferenças. Poderia falar demais, mas o vídeo ia ficar muito longo. Eu não quero cansar aqui o irmão que fez a pergunta. Então, rapidamente, a primeira diferença, tá, é que o arminianismo clássico ele pode ser dividido aí entre os arminianos de 4 pontos e os arminianos de 5 pontos. O arminiano de 4 pontos ele irá defender que a salvação não se perde, que é o 5º ponto, né, do arminianismo. A salvação não pode ser perdida. Então, o arminiano de 4 pontos vai entender que a salvação é de Deus, tá? E aquele que a recebe não perde a salvação. A pessoa pode desanimar, a pessoa pode até se afastar, mas ela volta, ela retorna. Porque foi Deus que a salvou, e a salvação depende de Deus e não dela. Então a salvação não pode ser perdida. É isso que defende o arminiano de 4 pontos. Já o arminiano de 5 pontos, ele defende que a salvação pode ser perdida. Aí entra a apostasia. Um genuíno cristão pode se apostatar da fé. Pode abandonar, desertar e nunca mais voltar, perdendo a salvação. Tá? Então, o arminianismo clássico tem tanto aqueles que defendem os 5 pontos, como aqueles que defendem só 4 pontos, porque entende que a salvação não pode ser perdida. Essa é a primeira diferença, tá? Entre o arminianismo clássico, né, de 4 pontos e de 5 pontos. Já o arminianismo wesleyano, ele entende que a salvação pode ser perdida. Tá? O Wesley defendia isso. A salvação pode ser perdida. Logo, não tem essa divergência entre aqueles que defendem o arminianismo clássico, né, de 4 pontos e 5 pontos. O arminianismo wesleyano, baseado nos ensinos de Wesley, entende que a salvação pode ser perdida, a pessoa pode se apostatar da fé. Pode se apostatar da fé, pode desertar, abandonar e por aí vai. Tá? O arminianismo wesleyano entende assim, não tem essas divergências que tem no arminianismo clássico em relação ao 5º ponto, a perseverança dos santos. Tá? Eles não têm dúvida em relação a isso. O crente pode perder a salvação. Era o que o Wesley ensinava. A segunda coisa, ou a segunda diferença entre ambos, é sobre a graça preveniente, também chamada de livre-arbítrio libertário. Como o próprio nome diz, né, a graça preveniente, a graça que vem antes, a graça que previne. Tá? E para o arminianismo clássico, essa graça, tá, ela é exposta quando a mensagem do evangelho, a pregação do evangelho está sendo falado, está sendo anunciado. Logo, o pecador que é exposto à pregação do evangelho, essa graça preveniente, a graça de Deus, a graça salvadora, trabalha no coração do pecador, no interior do pecador, destravando o seu livre-arbítrio, desbloqueando ou tirando o cadeado do pecado, a corrente do pecado, do coração do pecador, ou possibilitando em aceitar Cristo, ou
tanto aceitar como rejeitar. Porque como seu livre-arbítrio está preso, está manchado pelo pecado, ele está morto nos seus delitos e pecados, essa graça vem mediante a exposição do evangelho que ele está ouvindo e destrava o cadeado do pecado, tira a corrente do pecado, destravando o seu livre-arbítrio, tá? Possibilitando ele de aceitar ou não aceitar a mensagem do evangelho. É isso que o arminianismo clássico ensina. Já o arminianismo wesleyano, ou o arminiano wesleyano, ele irá ensinar um pouco diferente, mas é a mesma coisa. Ele vai dizer que todos os seres humanos estão expostos a esta graça preveniente desde o seu berço, desde o seu nascimento. Essa graça trabalha no coração de toda a humanidade desde o seu nascimento. E quando a pessoa chega à idade adulta e ela ouve o evangelho, ela pode aceitar ou rejeitar, mediante essa graça que está trabalhando no seu interior, está trabalhando no seu coração, ou capacitando, ou possibilitando de aceitar ou não aceitar o evangelho. Mas isso aí não é mérito humano. Essa graça vem de Deus, porque tudo vem de Deus. A salvação não é mérito humano. A salvação é mérito de Deus. Então, essa é a diferença, a segunda diferença. Para o arminiano clássico, essa graça trabalha mediante a exposição do evangelho, onde o pecador ele é exposto ao evangelho, a mensagem do evangelho, e essa graça trabalha no seu interior, destravando o cadeado do pecado e dando ele a oportunidade de aceitar e não aceitar. Já o arminiano clássico entende, ou melhor, o arminiano wesleyano entende que essa graça ela emanou, tá, da cruz e age e trabalha no coração dos pecadores da humanidade desde o seu berço, desde o seu nascimento, tá certo? Essa é a segunda diferença. Deixa eu correr aqui por causa do tempo. A terceira diferença entre ambas, né, é sobre a santificação. O arminianismo clássico ele não dá tanta ênfase à santificação, tá? A santificação, uma ênfase exacerbada à santificação. Fala da santificação, mas não dá ênfase, tá? Como dá o arminianismo wesleyano. E por quê? Porque o Wesley ensinava aquela, você pode encontrar nos livros dele, tá? Na sua teologia, essa ênfase, né, do batismo de santificação. Aí você estuda sobre perfeição cristã, santidade na prática, que para o Wesley, essa experiência de santificação poderia levar o crente, tá, a viver uma vida sem pecado, devido ao trabalhar do Espírito Santo na vida do crente, o santificando em todas as áreas, poderia levá-lo a viver uma vida sem pecado. O Wesley ensinava isso. Então, o arminiano, o wesleyano, ele tem uma ênfase muito grande, tá, sobre a santificação. Porque era isso que o Wesley ensinou, a santidade na prática, né? Também aquela famosa experiência que ele teve, né? Depois ele trabalhou de maneira fantástica, que é a experiência do coração aquecido. A experiência do coração aquecido, tá? Que envolve também a santificação. A santificação. Então, o arminiano clássico ele não dá essa ênfase, tá, que o arminiano, o wesleyano dá na santificação. E por que o arminiano, o wesleyano dá essa ênfase exacerbada? Devido à influência de Wesley, devido aos ensinamentos de John Wesley na santificação, nesse batismo de santificação, né? Aí o crente viveria e vive uma vida perfeita, tá?
uma vida totalmente voltada a Deus, não tem tempo para pecar e assim sucessivamente. Essa é a terceira diferença. E a quarta diferença é sobre a morte de Cristo, a expiação de Cristo. Teve várias teorias, umas 8 teorias, sobre a morte de Cristo e o que ela significou. Para o arminiano clássico, né, nós cremos na teoria da substituição penal. A teoria da substituição penal. Que não é uma teoria, né? A gente fala teoria devido às escolas, mas é bíblica. Que ensina que a morte de Cristo, tá, foi em nosso lugar. Ele foi o nosso substituto. Assim como o cordeiro no Antigo Testamento morria em lugar dos pecadores, Cristo é esse cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Cristo tomou o nosso lugar na cruz. Morreu em nosso lugar na cruz do Calvário. Quem era para estar lá era eu e você. Mas ele tomou o nosso lugar, morreu, satisfazendo assim os justos juízos de Deus. O Deus ficou satisfeito com o sacrifício vicário do seu filho na cruz do Calvário. Tá? Ele pagou os nossos pecados na cruz, morrendo em nosso lugar, nos substituindo. Já o arminiano wesleyano, eu não posso falar por todos, né? Mas a maioria defendem a teoria governamental. A teoria governamental, que aqui explicando de maneira bem simples, tá? Essa teoria entende que, como o ser humano, a humanidade, desobedeceu à lei de Deus, principalmente os preceitos morais da lei de Deus, ou a lei moral, Cristo Jesus, o ser humano perfeito, veio e cumpriu essa lei. Cumpriu todos os requerimentos dessa lei. Tudo aquilo que existia na lei, ele cumpriu cabalmente, tá? Principalmente a lei moral, nos livrando desse peso, nos perdoando, nos dando graça, nos dando a salvação. Então, é totalmente diferente, né? Cristo morreu para perdoar os pecados, morreu. Cristo nos perdoou, nos perdoou. Só que ele veio cumprir as exigências da lei, principalmente a lei moral, tá? Nos libertando do cumprimento delas. Porque ele, como o ser humano perfeito, ele cumpriu essa lei por nós. Ele fez aquilo que eu e você não pode fazer, porque nós somos pecadores e Cristo nunca pecou, Cristo nunca falhou. Então, essas são, né, as 4 diferenças. Tem outras, mas só citei essas 4 porque são importantes, né, e mais conhecidas, entre o arminianismo clássico e o arminianismo wesleyano. Tá certo? Espero ter respondido a sua pergunta, meu querido. E se você tem perguntas ou dúvidas, deixe aqui nos seus comentários que eu estarei selecionando e respondendo na medida do possível. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Muito obrigado a todos. Muito obrigado a todos por estar acompanhando, estar divulgando o nosso canal. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Deixe seu like aqui, o seu joinha. E acione o sininho para receber todas as notificações. Graça e paz mais uma vez. Muito obrigado a todos. Até os próximos vídeos, querendo Deus.